Hoje com o pastor Joseph Prince. A igreja, o corpo de Cristo, a razão por que Ele deu sua vida. Olha ao seu redor. Esse é o sonho de Deus. Amém? Não é um lugar onde você vai, ouve a palavra de Deus, passa um tempo de comunhão, adora o seu Pai nos céus, recebe o poder do Senhor e então vai para casa. Não, é um lugar onde você recebe vida. É um lugar onde você conhece pessoas, irmãos e irmãs. Não é possível conhecer todos, claro, mas temos a vida do corpo. Temos lugares onde pode conectar com as pessoas. Amém? Então aproveite. Deus tem dado a muitos de vocês na igreja diversos dons, diversos equipamentos, diversas unções estão na igreja. Olhe para o seu irmão e diga: está dentro de você este tesouro, este dom, esta unção. No grego isso se chama carismata, que é o dom da graça. Está dentro de você. A igreja é rica. Não me refiro a finanças, me refiro ao fato de que na igreja Deus depositou todas as suas riquezas. A Bíblia diz que a plenitude de Deus está em Cristo, e Cristo é o cabeça, e nós somos o corpo de Cristo. Você não pode separar a cabeça do corpo. Uma das analogias da igreja é o corpo humano. Amém? O corpo sendo de Cristo e Ele é a cabeça. A cabeça dá direção. Amém? Para as suas mãos, para os seus pés. A cabeça diz para os dedos não tocarem no fogão porque está quente. Todas as direções vêm da cabeça. Amém? E nós vivemos conectados. Não tentamos nos conectar, estamos conectados. Não estamos tentando nos conectar à videira. Nós somos os ramos. Amém? Se olharmos para a videira, ela não tem um tronco. Um tronco como as outras árvores têm. Ela é, de fato, uma trepadeira e é composta de ramos. Assim, literalmente, quando Jesus disse: eu sou a videira e vocês são os ramos, todos nós formamos a videira que é Cristo. Você entende? As mesmas riquezas, as mesmas unções, a mesma vida, o mesmo poder que flui na videira, flui em todos nós. E para aqueles que estão enfermos, somente sente-se e reconheça que você não tem que lutar para ser curado. Saiba que a mesma vida e saúde que flui na videira, a vida de Jesus, a saúde que Ele possui, está fluindo em você. Lembre-se disso. A santidade que você tanto almeja quando seus pensamentos são impuros, simplesmente saiba que essa santidade flui em você. E seu esforço está impedindo. Quando você descansa, você coopera. Quando descansa no Senhor. Amém? Aqui no corpo de Cristo existem tantos dons, tantos talentos, e eu sei que Deus tem um lugar especial para você nessa casa. Amém? Você só possui essa vida para usar seus dons no seu serviço. Quando o arrebatamento acontecer e o Senhor nos chamar com a trombeta e com voz de arcanjo, quem eu acredito ser Miguel, certo? Ele expulsará das nuvens os poderes das trevas, ele limpará o ar e nos arrebatará corporalmente. E então nossos corpos se tornarão como o seu corpo glorioso. Esse corpo vil se tornará corpo glorioso. Amém? E estaremos para sempre com o Senhor. Seremos fortes e saudáveis para sempre. Não envelheceremos, não ficaremos enfermos, nunca teremos tédio, não estaremos mais sujeitos a essas coisas. Para sempre é muito tempo. Você sabia que você somente tem essa vida para viver para Ele e servi-lo com tudo que você tem? Não busque coisas materiais. Jesus disse certa vez: tenham cuidado, a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. As coisas têm uma função, elas devem nos servir. Você tem um carro porque precisa ir para lugares de forma mais rápida, para fazer seu trabalho com rapidez. Amém? Você tem uma casa confortável? Sim. Mas não tenha ambição de grandeza. Quanto mais carros eu tiver, quanto mais casas eu tiver,
Quanto mais dinheiro tiver, mais feliz serei. Não, disse Jesus, a vida não consiste nisso. As pessoas que buscam isso quase sempre estão com muito cansaço e medo. E não têm tempo para usufruir suas famílias. Assim, graças a Deus você tem tempo para vir para a igreja no domingo e gastar sua vida na igreja. Posso ter um amém? Por falar em família, alguns têm me perguntado a respeito do meu filho. Querem vê-lo? Nós colocamos no Facebook. Ele tem agora 2 anos e 5 meses. Certo? Ele é incrível. Eu sei que todo pai diria isso sobre o seu filho. Mas ele é assim. Se eu disser algo para ele, uma vez, ele se lembra. Um dia eu estava mostrando para ele um mapa de Israel e eu disse, aqui está a cidade de Belém. E ele olhou com cuidado, certo? E eu disse, aqui está Jerusalém. E eu deixei para lá. E da outra vez que olhou para o mapa, ele sabia onde estava a cidade de Jerusalém e onde estava Belém. E eu não quero que pense que eu mostrava isso todas as noites. Senta aqui, aprenda ou não vai ter sua mamadeira. Não foi assim. Assim, o que vou mostrar para você aconteceu há alguns meses atrás, quando ele tinha 2 anos, ou 2 anos e 2 meses. Aconteceu na minha sala de estudo. Eu só mostrei para ele aqueles lugares uma vez. E um dia ele trouxe o mapa para mim. Graças a Deus eu estava com a minha câmera e eu filmei com a minha câmera. Por isso não está muito claro. Esse é o Justin. E ele acertou todos os lugares. What is it? Lebanon. Lebanon. Justin, show Abba where's Lebanon. Yeah. That's right. Lebanon. What? Jordan. Jordan. Okay, where's Jordan? That's right. That's Jordan. Where is Egypt? Okay, where is Egypt? Oh, that's right. That's right. Oh, That's Egypt. Where's the Mediterranean Sea? Where's the Mediterranean Sea? Wait, that's right. Where's Jerusalem. Jerusalem? Okay, where's Jerusalem? Oh, that's right. That's right. That's Jerusalem. Where's Beersheba? Where's Beersheba? Yes, that's Beersheba. That's good, son. What about Bethlehem? Well done, they got to play. Where's the Dead Sea? Yes. Where's the Sea of Galilee? Very good. Where's the mountain of Israel? Now, where's the mountain of Israel? Where? Yeah, that whole range. Well done, son. Let me see you, Thomas. Say, I love you, Abba. I love you, Abba. Oh, look. Thomas is number 1. Sim, Thomas é o número 1. Não é Abba. Ele tinha 2 anos e 2 meses. Eu quis compartilhar um pouquinho da minha família, porque isso é vida. Você está vendo meu filho crescer, você viu Jéssica crescer e ela ainda não casou. E assim vamos vivendo. Amém, igreja? É muito bom ver Deus abençoar as famílias. Nós somos o corpo de Cristo, mas no livro de Timóteo, a igreja é chamada a casa de Deus, que é a coluna e firmeza da verdade. Eu amo isso, a casa de Deus. Casa de Deus. Isso fala do quê? Da família. Amém? Quando você está desanimado, existe alguém que está animado. Com encorajamento e com palavras boas para ajudar você. Não se exclua da igreja. Nós descobrimos que uma das atividades demoníacas que vemos na Bíblia é o diabo tentando fazer as pessoas se excluírem. E você vê isso com o endemoniado. A Bíblia diz que ele morava nos túmulos, ele habitava naqueles túmulos, e eu estive lá naquela região onde o pastor Lawrence fez o papel do endemoniado, e ele saiu falando... Ele tentava
representar bem o papel. Estivemos lá, e é o lugar exato porque os túmulos ainda estão lá 2000 anos depois. E existe uma colina onde os porcos tentaram cometer suicídio. Naquela ocasião, Jesus atravessou o mar da Galileia para alcançar um homem. Que Senhor compassivo! E se levantou uma tempestade. Você se lembra disso? O inimigo tentou parar Jesus de alcançar aquele homem. A Bíblia diz que Jesus saiu, não diz que os discípulos também saíram. Eles ficaram no barco. E a Bíblia diz que aquele homem que estava profundamente endemoniado caiu aos pés de Jesus. E Jesus expulsou todos os demônios com uma palavra: saiam! Nós não sabemos muito sobre esse homem, não sabemos por quantos anos ele estava naquela condição. A Bíblia diz que ele habitava nos túmulos sozinho e se cortava com pedras. Uma atitude suicida, se cortando. Assim é a geração dos nossos dias. Precisamos ajudá-los, porque muitos deles estão se cortando. Se sentem sozinhos na multidão. E o Senhor se importa, o Senhor ama. Amém? A Bíblia diz que quando o Senhor libertou, ele queria segui-lo, e a Bíblia diz que ele estava vestido e em perfeito juízo. Ele estava nu antes. Essa tendência para tirar a roupa é demoníaca. Quando o Senhor o libertou, ele estava vestido e em perfeito juízo e estava assentado. Muitas pessoas não conseguem sentar. Não me refiro àqueles que estão andando agora, me refiro àqueles que no seu interior não conseguem se assentar, descansar. Esse homem conseguiu descansar aos pés de Jesus. Ele queria seguir ao Senhor, mas o Senhor diz: vai para casa e conta para os amigos as grandes coisas que o Senhor fez. Ele teve compaixão de você. O Senhor atravessa o mar somente por você. Ele ama você. Dê louvor a Ele, amém? Ele é um Senhor maravilhoso e Ele é a razão por que estamos aqui. E eu rogo a vocês que creem na graça, que não nos distraiamos. Agora na América está acontecendo uma revolução da graça de Deus. Não somente na América, mas também na Europa. O Evangelho da Graça está varrendo as nações. Mas cuidado com o extremismo, ok? Transformar a graça no universalismo, que afirma que todos estão salvos, não precisa evangelizar, nem testemunhar. Porque em todos os cultos temos um apelo para a salvação. Porque a Bíblia diz que aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem um filho não tem a vida. Amém? Ninguém ama as pessoas como o Senhor Jesus. E ninguém falou mais do inferno do que o Senhor Jesus. Hoje existe um ensinamento que diz que pelo que Jesus fez, ninguém vai para o inferno. Mas isso não é a mensagem da graça. Isso é heresia. Alguns têm chegado a esse ponto, estão tentando espiritualizar o inferno. Jesus disse que o inferno é um lugar onde o fogo nunca se apaga e o seu bicho não morre. Isso demonstra que não podemos espiritualizar isso. É um lugar literal. E este lugar não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas se o homem rejeita Jesus Cristo, a única provisão, o único escape, amém? O que lhe resta é isso. Amém? A Bíblia diz que um vaso de barro não pode dizer nada para o oleiro. Como se o vaso fosse o oleiro e o Criador. Mas esse Criador poderia ter usado o seu poder e nos exterminar, mas Ele nos amou e deu o seu Filho. O seu Filho nos amou, como na ilustração que eu disse. Ele percorre grandes distâncias para salvar você, para amar você. Mas o que ele não vai fazer é desrespeitar sua livre escolha, forçando sua vontade sobre você. A graça é cordial, a graça é respeitosa. Ele não vai forçar sobre você a sua salvação e nem vai forçar as suas bênçãos. Você precisa convidá-lo. E mesmo após sermos salvos, ainda o convidamos à nossa situação. Muitas vezes nós estamos agindo e não o deixamos agir. Ele espera que o convidemos. Posso ser um amém, igreja? Vocês estão aprendendo? Assim a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é importante. Amém?
Existem doutrinas hoje que desonram o nosso Deus. Por exemplo, eu acreditava nessas coisas alguns anos atrás por não conhecer melhor. Me arrependi e mudei de mente. Pensava de um jeito, mas mudei. Eu pensava que Jesus, o Senhor, podia ser tentado a pecar e até mesmo a cair em pecado, por causa do versículo que diz que ele foi tentado em todas as coisas como nós, mas sem pecar. Existem alguns que dizem que ele podia ser tentado para pecar quando estava na terra, mas ele não pecou. Sendo assim, eles concordam que ele não pecou, mas podia ter pecado. Veja, essa doutrina é perigosa, certo? Existe uma verdade quanto à pessoa de Jesus encontrada na teologia que afirma que ele é impecável. Impecável quer dizer impossibilidade de pecar. Ele não podia pecar. Então, pastor, como o senhor explica o texto que diz que ele foi tentado em todas as coisas? A palavra tentado é peirazo no grego, significa tentado a pecar ou testado. Testado, é isso que ele foi, testado em tudo na vida. Foi experimentado, foi testado como homem. Ele foi testado para se tornar um sumo sacerdote fiel. Ele não foi tentado a dar um soco nos fariseus. Porque para alguém ser tentado assim, existe algo dentro de nós antes de tornar-se pecado. Sugerir que Jesus tinha dentro dele uma tentação e ele disse não a ela implica que ele tinha um corpo de pecado como todos nós. Mas a Bíblia é cuidadosa em Romanos capítulo 8, que afirma que ele tinha semelhança da carne do pecado e não a carne do pecado, mas a semelhança. Seu corpo era como o meu corpo e o seu corpo. É por isso que ele se sentia cansaço, amém? Se sentia desgastado, foi rejeitado, sentia tristeza, amém? O amor sente tristeza, o amor se entristece, muitas vezes. Por isso, ele experimentou todas as vicissitudes do seu corpo humano, mas nunca uma inclinação para o pecado. Aí você diz, pastor, então os 40 dias de tentação no deserto foram uma grande farsa. Não, não foi uma farsa. Foi real. Mas quem o enviou lá foi o Espírito Santo depois do seu batismo nas águas. A Bíblia diz que o Espírito o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. O fato é esse, o diabo não sabia como nós sabemos sobre a impecabilidade de Jesus Cristo. Por exemplo, eu tenho uma barra de ouro e eu digo, olha, isso é uma barra de ouro real, ouro genuíno, sólido, da mais alta pureza. Amém? Como o santo dos santos, esse ouro é puro, dos mais puros. E você diz, eu não acredito que é ouro, pastor, eu não acredito que só tem esse ouro. Eu digo, é ouro mais puro e é meu. Não, eu não acredito. Então eu digo, faz um teste. Eu empresto a você por uma semana. Vou confiar em você por uma semana. Eu empresto a você por uma semana e você leva o ouro para os especialistas e eles testam por uma semana inteira. Dia e noite eles testam esse ouro e você vem com o ouro e diz, é verdadeiro. Você entende agora os 40 dias de tentação? É claro que o diabo não acreditava na impecabilidade de Cristo, mas o Pai sabia. O Pai entregou Jesus por 40 dias para que o diabo o tentasse e ele disse, você vai ver que ele é impecável. Lembre-se sempre, o homem que foi glorificado na ressurreição, que está agora à destra de Deus o Pai, que agora nosso sumo sacerdote intercede por nós, ele continua sendo um homem. Se você disser que como homem ele pode pecar, então ele poderia, muito bem, pecar hoje. Não, o Senhor Jesus não pode pecar. Posso ter um amém? O Antigo Testamento mostra a incorruptibilidade de Cristo. Esse é um outro tópico. Eu acredito que a Igreja de Jesus Cristo está num ponto em que é perigoso crer em doutrinas que são heréticas, na verdade. Amém? Por isso, tenha cuidado com o universalismo. Essa doutrina diz que, através da graça, todos os homens serão salvos, mas a Bíblia diz que aquele que crer nele não vai perecer. Perecer é possível. Existem pessoas que perecem. Amém? Acabam indo para o inferno. Amém? Isso não quer dizer que ir à igreja faz você um cristão. Do mesmo jeito que ir à garagem não faz você um carro. É bom estar aí, assistindo pela televisão e se sentindo seguro e dizendo, tenho tudo o que preciso. Mas a Bíblia diz, na parábola de Jesus, tolo, esta noite te pedirão a tua alma.
e o que tens preparado para quem será? Assim são os que não honram a Deus com suas riquezas. Quando nós nos reunimos, temos que ser ricos para com Deus, especialmente no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Posso ter um amém? Assim, o ensinamento sobre o arrebatamento é algo que a igreja esqueceu. É por isso que nós encontramos as 10 virgens e 5 delas estão dormindo. Estão dormindo. Quer dizer, lentamente o ensinamento do arrebatamento foi esquecido, ok? Assim, no livro de Apocalipse, quando fala das 7 igrejas, começa com Éfeso, e o problema lá eram os nicolaítas. Nico vem da palavra Nike. Nike quer dizer conquistador ou vitorioso. Se seu nome é Nicolas, significa conquistador. Nicolaíta, a palavra laico quer dizer povo. Nicolaíta é o conquistador do povo, mas a 7ª igreja é Laodiceia, que é a nossa geração e é rica. E diz coisas assim: eu não preciso de nada, sou rica. E o Senhor diz: você diz que é rica, mas na verdade você é pobre. Você diz que enxerga, mas é cega. Essa era a igreja de Laodiceia. Ela coexistia com Filadélfia, que era uma igreja irrepreensível. Assim, igreja, tenhamos cuidado para não colocar a nossa confiança e o nosso conforto e a nossa segurança no dinheiro. Não seja definido pela quantia que possui no banco. O que você tem não é quem você é. Posso ter um amém? Você é digno de pena se é assim que você se define. E se orgulha disso. Usar o dinheiro para se comparar com os outros não é sábio. Sempre haverá alguém mais rico que você. Não se compare aos outros. Olhe para o Senhor, deixe que sua glória o transforme e faça de você uma pessoa rica para com Ele. E todo o povo de Deus diga amém. Estou concluindo o segmento de hoje sobre o arrebatamento. Amém? Foi só a introdução. Amém. Glória a Deus. Você não se alegra de ouvir uma voz aqui do púlpito, daqui de cima, dizendo: eis que o noivo está chegando. Você sabe que retirei isso da parábola das 10 virgens. O fato de dizer noivo significa que fala das afeições do matrimônio, fala do amor. Quem não gostaria de ver o Senhor? No momento que você enxergar ao Senhor, o seu corpo será transformado, diz a Bíblia, a última parte da nossa herança que receberemos. Isso quer dizer que agora nós temos desse lado do céu tudo aquilo que Jesus veio conquistar, exceto um corpo glorioso, um corpo que não pode morrer, não pode ficar enfermo, não pode apodrecer, um corpo que estamos esperando. E a Bíblia diz que vamos receber esse corpo no arrebatamento, glória a Deus. Ele transformará nossos corpos vis em um corpo glorioso como o dele. Um corpo que você poderá tocar e sentir, terá ossos e carne, mas será incorruptível. Um corpo que transcenderá a matéria, porque viverá além da matéria. Mas ainda assim será a matéria. É uma matéria acima da matéria. É por isso que quando o arrebatamento acontecer, se estivermos em um prédio, vamos atravessar o teto sem bater a cabeça. Amém? É um corpo que pode comer, porque Jesus, o seu corpo glorioso, depois de ressuscitar dos mortos, comeu. Boa notícia para os singapurianos. Amém? Será um corpo que transcenderá o espaço. Um momento Jesus estava aqui, um momento depois estava em Emaús. 7 milhas de distância. De Emaús de volta a Jerusalém, 7 milhas. Uau! Imagine todo o universo. É por isso que a ciência não pode ir além da Via Láctea. Tudo que pode afirmar é que existem universos além do nosso universo. Por que estão lá, eles não sabem. Eu sei e vou lhes dizer, é o nosso quintal. É a nossa herança. Nossas mentes são tão pequenas que olhamos para o nosso Lamborghini, eu disse nosso, mas eu não tenho um, eu quero que você saiba. E falamos, uau! Verdade? E os céus e os anjos riem de nós. E dizem, vocês chamam isso de veloz e furioso? É como brincar com brinquedos. Amém? Nossa herança é maior do que isso. E eu suspeito que aqueles que não gostam da mensagem do arrebatamento é porque seus corações estão enraizados nesse mundo. Quando o arrebatamento acontecer, seus filhos nunca mais ficarão doentes, nunca mais precisarão de um hospital. Você não precisará mais de exames médicos naquele corpo
Jesus pagou para que você tenha esse corpo, e com este corpo nunca envelhecerá. Nunca vai dormir na hora do culto. Amém? É isso que estamos esperando. Não estamos esperando pelo anticristo, não estamos esperando pelos 10 dedos da União Europeia ou pelos 10 dedos do Império Romano restabelecido. Não estamos esperando para que se cumpram as profecias. Elas continuarão se cumprindo depois do arrebatamento. Amém? Certamente Deus está se movendo no mundo, mas a igreja nunca foi o objetivo das profecias. A igreja era um mistério. As profecias têm a ver com Israel e as nações. A igreja não é Israel. A igreja não é as nações gentílicas. A igreja é um organismo vivo. É o corpo de Cristo que Deus tinha em mente como um mistério e que nenhum dos profetas do Antigo Testamento conheceu. O diabo quer que você pense na igreja como um prédio com vitrais e uma torre feito de cimento e tijolo, e ele diz que isso é a igreja, que parece séria na sua liturgia, mas isso não é a igreja. A igreja é composta por você e eu. Amém? E é o mais ungido e o mais bem-sucedido organismo vivo em todo o universo e procedeu do coração e da mente de Deus. É o sonho de Deus. Amém? Por isso, Deus está chamando de todas as nações um povo, e eles compõem a igreja, até que complete o número dos escolhidos. Assim, quando o último homem ou última mulher for salvo, só Deus sabe, o pai vai se virar para o filho, à sua destra, e dirá, vai buscar sua noiva. Por isso eu digo forte e claro, seu noivo está chegando. Amém? Você tem amor profundo por ele? Está apaixonado por ele? Amém? Você aguarda por ele? Comece a se preparar para as bodas do Cordeiro. Amém? Vamos à palavra 2 Pedro 3, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Assim lembre, igreja, quando eu comecei a pregar sobre o arrebatamento, os escarnecedores surgiram. Amém? Deus me deu um ministério que é muito público, alcança os 4 cantos da terra. Eu não sei porquê, existem tantos pregadores melhores, mas aprove a Deus, na sua divina presciência, me escolher, nascer para esse propósito. Sou grato a Deus porque da pequena Singapura, Deus escolheu alguém pequeno. Amém? Quando comecei a pregar sobre o arrebatamento, surgiram logo os escarnecedores. E são esses que Pedro profetizou aqui, na sua epístola, antes de ser executado. Ele disse assim, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Onde está? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles diriam, arrebatamento, onde está isso? Eu já escutava isso quando era um jovem cristão, quando era novo, agora eu tenho 70 anos de idade. Estou escutando, onde está? Nossa geração é diferente de todas as gerações que já passaram. E eu vou provar isso nessa mensagem, ok? Continuemos lendo. Os escarnecedores diriam essas coisas. Eles voluntariamente ignoram que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Esse não é você. Você devia dizer amém. Mas, amados, agora fala de você. Agora é com você. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. A razão por que ele retarda é para que mais sejam salvos. Por isso, não despreze
sua paciência, zombando da sua vinda. A razão por que ele retarda a sua vida é porque ele não quer que ninguém pereça, só porque Deus não quer. Tem muitas coisas que Deus não quer, mas elas acontecem contra a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém pereça, mas alguns estão perecendo. Precisamos conhecer a vontade de Deus e a resposta dos homens. Só porque Deus não quer dizer que a vontade de Deus é feita e o mundo inteiro seja salvo. Nós lemos que os homens ímpios verão a perdição. Aqueles que não têm Cristo, aqueles sem Deus. A Bíblia diz que essa é a única razão. Não despreze sua longanimidade. É porque Ele não quer que alguns se percam. Ele é paciente. Quando Deus enviou o dilúvio, no tempo de Noé, existia um homem chamado Enoque. E Enoque teve um filho. E após ter o filho, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Que declaração incrível. Seu filho deve ter trazido uma revelação que o fez andar com Deus. E seu filho foi chamado Matusalém. Matusalém significa, quando ele morrer, virá. O que virá? O dilúvio. Você sabe o que Deus fez com Matusalém? Deus fez dele o homem que teve a vida mais longa na Terra. 969 anos de existência. Quase 1000 anos. Porque Deus disse para Adão, o dia que você comer do fruto, 1000 anos para o Senhor é um dia, o dia que comer morrerá. Deus não deixa o homem passar de 1000 anos porque Ele disse para Adão, no dia que você comer do fruto, você morrerá. Mas Matusalém viveu quase 1000 anos. 969 anos. Tão perto. Por que Deus o fez viver tanto? Porque Deus era longânimo até com o mundo do tempo de Noé. Não queria que ninguém perecesse, nem mesmo aqueles que se envolveram com os anjos caídos, nem os que se envolveram em práticas abomináveis. Ele é paciente, paciente. E ele diz, quando esse menino morrer, virá. E ele foi a pessoa que mais viveu na terra. Que grande paciência tem o nosso Deus. A paciência de Deus. Nós temos que entender a paciência de Deus, mas também entender a severidade de Deus. Para com aqueles que rejeitam a Jesus, mesmo depois de tudo que Jesus fez por eles. Literalmente passou pelo inferno na cruz. Por você e eu. Temos que entender que Deus é justo. Veja um juiz. Qualquer juiz que preside hoje numa corte no mundo não pode dizer, eu vou ter compaixão de você. No seu caso, eu sou uma boa pessoa e vou ser bom para com você. Ele não vai ser juiz por muito tempo. Assim, o juiz do universo tem que ser justo. Você entende? E é porque ele não pode permitir que o pecado entre na sua presença que ele enviou o seu filho. Assim, o seu filho assumiu o nosso lugar na cruz. E porque nossos pecados foram julgados no corpo de Jesus Cristo. E se crermos nisso e recebermos Jesus como nosso Salvador e Senhor, do ponto de vista legal, Deus olha para você e diz, você não pode ser punido mais por seus pecados. Porque seus pecados foram punidos no seu divino substituto, em Cristo Jesus. Por isso a justiça de Deus está do nosso lado. Graças a Deus que Deus é justo. Ele nos dá um lugar seguro para apoiar a nossa fé. Porque Deus é justo, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque toda condenação que nós deveríamos receber, Jesus levou na cruz. Quando Ele levou nossos pecados e suportou a ira de Deus no nosso lugar, até que Ele disse, está consumado. E o céu se abriu, Deus se satisfez, a lei foi magnificada, o homem foi perdoado, o inimigo foi destruído. E o Deus poderoso totalmente glorificado. Por isso, pela justiça de Deus, temos um fundamento justo para nos aproximarmos de Deus e devemos nos aproximar com ousadia, porque se agimos como alguém que não merece, questionamos o que Cristo fez na cruz. Devemos chegar com ousadia para honrar o que Jesus fez. Você se coloca diante de Deus e diz, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Em Cristo. Não em você, em Cristo. Foi o próprio Pai que planejou para que assim fosse feito. Posso ter um amém? Certamente existe um mundo perdido,
para ser conquistado. Essa é a nossa responsabilidade. Amém, igreja? Voltemos ao texto. Verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Quantos dias temos aqui? Nesse versículo. Você pode dizer, entendi o significado, para o Senhor um dia como 1000 anos. Nós entendemos isso. Ou você pode dizer, 1000 anos para o Senhor é como um dia. O mesmo significado. Por que repetir de forma invertida? Por que repetir? A palavra dia aparece 2 vezes. Um dia, na primeira parte, é como 1000 anos. Quantos dias mencionados? 2 dias. Desde que Cristo morreu até o nosso tempo, quantos dias se passaram? No que se refere a Deus, o homem diz 2000 anos, Deus diz 2 dias. 2 dias. Algo lindo na Bíblia é que Deus esconde mesmo coisas concernentes ao futuro na Bíblia. A Bíblia é o sopro de Deus. É o fôlego de Deus. Você me escuta? A Bíblia não pode ser modificada porque ela é o sopro de Deus. A única coisa tangível que temos aqui na Terra que vem de Deus é sua palavra. Não as páginas, mas sua palavra. É o sopro de Deus. E Deus esconde o futuro, porque entre todos os que viveram antes, eu e você podemos esperar que Jesus apareça na nossa geração. Relembro que para o arrebatamento acontecer não existe nenhuma profecia para se cumprir. Amém? Nenhuma. Amém? É iminente, pode acontecer a qualquer momento. Certo? E Deus esconde essas palavras 2 dias em toda a Bíblia. São tantas vezes que eu nem conseguiria falar de todas, mas vou analisar as que eu puder. Isso vai abençoar seu coração, você vai ser fortalecido e vai fazer você amar mais Jesus. Está preparado? Vamos para Oséias. O profeta Oséias diz isso, eu citei esse texto algumas semanas atrás, falou pelo Espírito e é um clamor do povo judeu nos últimos dias. Mas também se aplica a nós. Depois de 2 dias, igreja, desde o tempo que Cristo veio à Terra, e o consenso entre os teólogos é que ele morreu entre os anos 33 e 37, nesse período, mais ou menos. Se foi assim, nós estamos agora passando 2000 anos, estamos nesse período, igreja, nós estamos agora depois dos 2000 anos. Estou correto? A Bíblia diz, depois de 2 dias nos dará vida. Depois de 2 dias quer dizer que agora você está no 3º dia. Depois de 2 dias quer dizer que você está no 3º dia. E no 3º dia ele nos ressuscitará, nos levantará, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aleluia! Aqui está um indicador. A Bíblia diz que quando formos arrebatados, uma das primeiras coisas que acontecerão é que estaremos no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, algumas versões chamam de juízo de Cristo. Isso dá uma noção errada. Não é um tribunal para juízo. E o tribunal de Cristo será como acontecia nas Olimpíadas gregas, quando alguém vencia, ia diante do imperador, diante do regente daquela cidade e recebia um Estefanos, que era uma coroa feita com galhos de oliveira. Por isso, se o seu nome é Estevão ou Stephanie, significa coroa. Recebiam uma coroa. Assim será o tribunal de Cristo. Os perdedores não vão receber, só os vencedores. A Bíblia diz que quando estivermos diante do tribunal de Cristo é para que sejam manifestas. A palavra manifesta que significa que tudo que você realmente é vai aparecer. Em outras palavras, você estará diante da sua justiça. Eu disse que você estará diante da sua justiça, que será o seu juiz. O juiz do tribunal de Cristo vai ser a sua justiça. Isso não é lindo? Você não vai estar lá para ser julgado e lançado no inferno, não. Estaremos lá e tudo será manifestado. O que era um segredo vai aparecer. Você é a justiça de Deus em Cristo. Então, os galardões serão dados ou sofreremos perdas. Isso quer dizer que se você construiu seu ministério, a sua vida e serviu a Deus em amor por Jesus, a Bíblia diz que você não perderá o seu galardão, você vai receber uma bênção. Não posso explicar tudo porque no universo que virá, nossas mentes serão ilimitadas, mas obviamente nem todos terão a mesma posição. Isso quer dizer que eu vou ter uma posição mais alta? Não, não, não.
Pode ter uma irmã que sempre ora para que eu seja ungido, para que eu não me exceda nas brincadeiras. E essa senhora poderá receber mais autoridade e ter um governo ainda maior do que eu. A Bíblia fala disso. Amém? Assim, ou receberemos galardão pelo que fizemos no nosso corpo, ou sofreremos perdas. Mas seremos salvos. Você escuta? O tribunal é a primeira coisa depois do arrebatamento. Depois vem as bodas do Cordeiro. A comida não vai ser terrena, não teremos lagostas e nem camarões lá. Não quero desapontar você, mas o seu paladar vai ser glorificado. Certo? Mas será uma celebração das bodas do Cordeiro e sua noiva. E quem é a noiva? Nós que somos o corpo de Cristo. Olha ao seu redor, aí está a noiva de Cristo. Tenha cuidado com o que fala sobre a noiva de Cristo. Amém? Ele morreu para apresentá-la santa, imaculada, sem manchas ou rugas. Ele não a vê velha, ela não tem rugas. É assim que os maridos devem amar suas esposas. Vê-las sempre jovens, sem manchas ou rugas. Amém, Pastor Prince. Glória a Deus. Teremos então as bodas do Cordeiro. Veja, no Evangelho de João, todos os milagres de Jesus no Evangelho de João são chamados sinais. Não são chamados de sinais nos evangelhos sinóticos, mas no Evangelho de João são chamados de sinais. Os milagres são chamados de sinais em João, porque os sinais apontam para algo, para alguma verdade. Os sinais são colocados quando nos aproximamos de um lugar, e não quando estamos muito distantes. O sinal diz que o destino está próximo, aponta para uma verdade, certo? Não existem nomes sem importância na Bíblia, não existem números sem importância na Bíblia. Tudo que está na Bíblia está lá com um propósito. Se você crê que a Bíblia é o sopro de Deus, tudo que está registrado tem um propósito. Vejamos o primeiro sinal em João capítulo 2. E ao terceiro dia, veja, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, ao terceiro dia. Eu afirmei que no terceiro dia vamos ser arrebatados. Você sabia que estamos no terceiro dia? Veja, irmão, nós estamos agora no terceiro dia. Estamos literalmente no terceiro dia. E as bodas do Cordeiro vão acontecer no terceiro dia. E após o arrebatamento, teremos 7 anos de tribulação na terra e depois Jesus voltará corporalmente. Mateus 24, eu compartilhei, não fala da igreja, fala de Israel, fala do povo judeu, dos remanescentes serão salvos durante a tribulação. Mas note que no final, ele voltará corporalmente para Israel. O arrebatamento não é a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento é a aparição de Cristo no ar. Seus pés não tocarão na terra, nos encontraremos nos ares, nossos corpos serão transformados, estaremos com Ele e teremos o tribunal de Cristo e depois as bodas do Cordeiro. E na terra será a grande tribulação, onde Cristo aparecerá, porque nós não estaremos mais aqui, o Espírito Santo será tirado e o pior virá durante a grande tribulação e ao final dos 7 anos Ele retornará. Assim, a segunda vinda não é iminente. Depois do arrebatamento, você pode contar 7 anos e aí ele voltará. Fisicamente, os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. E por que voltará? Primeiro, para resgatar Israel. Antes que o anticristo destrua Israel. Em segundo lugar, para destruir o anticristo. Em terceiro lugar, o trono que deveria ser dele, o trono de Davi, de onde todo o mundo será governado, com justiça e equidade, com misericórdia e bondade, com juízo e com justiça, com amor e com graça. Esse trono que deveria ser dele, se os judeus tivessem o aceitado como seu Messias, quando voltar se sentará nesse trono. E todos os impérios, domínios e governos se submeterão a ele. E então, ele será o Senhor de todas as nações, Rei de todos os reis e Senhor dos senhores. Profeticamente falando, onde estamos agora é no mesmo lugar que Davi estava antes de ascender ao trono. Davi estava fugindo, morando em cavernas, lá no deserto, e pessoas se achegaram a Davi e seu exército cresceu muito. Da mesma forma, o grande filho de Davi agora é rejeitado, está no deserto, por assim dizer, pois foi rejeitado pelos seus e nós nos achegamos a ele.
E Jesus disse para os seus discípulos, se permanecerem comigo durante as minhas tribulações, se sentarão em tronos. Aqueles que seguiram Davi no deserto se tornaram seus capitães e comandantes. Receberam posições. Assim será conosco. Nosso Davi celestial se assentará no seu trono. Ok? E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas. E o primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar água em vinho. Ele se apresentou como Senhor do tempo. Ele comprimiu o tempo. Bang! No instante, naquelas bodas. Não somente a parte prática. A palavra de Deus tem muitas aplicações. A aplicação prática, a aplicação pessoal, a profética, como estou trazendo agora. Amém? E até a científica. Não tinha como, baseado no tempo que ele criou, baseado na colheita que ele instituiu, a lei da semeadura, que uvas se tornassem vinho em um dia, muito menos em uma hora. Mas o Senhor é Senhor de toda a criação. Por Ele todas as coisas foram criadas. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele passou pelas 6 talhas de água e elas se tornaram vinho diante do seu Senhor. E vinho de qualidade. Ok? Assim, continuemos. 2 dias, 3 dias. Isso é interessante. Vamos agora para Lucas capítulo 10. Lucas 10 conta uma história que todos conhecemos, mas antes deixe-me apresentar o pano de fundo. Um advogado, e quando falo advogado, não é um advogado como nos dias de hoje, mas alguém especialista e doutor nas leis de Moisés. Alguém que conhece profundamente a lei. Ele veio a Jesus para experimentá-lo. Ele pensava que ele podia pecar. E ele disse, mestre, me diga qual é o maior mandamento na Bíblia. E ele respondeu, como você lê? Literalmente, como você lê? Como você lê? Jesus respondeu com uma pergunta. E ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse, você está certo, faz isso e você vai viver. Nós sabemos que nenhum homem pode fazer isso. Mas baseado no fato de que naquela época o Evangelho da Graça não havia sido pregado, Jesus diz, faz isso e viverá. Vamos para o texto, verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó. Se você já esteve em Israel, você sabe que Jerusalém está num lugar bem mais alto do que Jericó, que é o lugar mais baixo da terra, na região do Mar Morto. E de Jerusalém é uma descida. Jerusalém é o lugar de Deus, Jericó é o lugar da maldição, Josué pronunciou uma maldição sobre eles. Assim, sair do lugar de Deus para o lugar da maldição é uma descida. Certo? E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Eu lembro de ter ouvido alguém, alguns anos atrás, dizer as pessoas têm que olhar para a Bíblia e ver somente amar ao próximo. Jesus nos mandou só amar. Não, não. As palavras de Jesus são as palavras de Deus manifestado na carne. Suas palavras têm muitas camadas. Você se alimenta delas, mas nunca chega ao fim. Ele ocultou muitas coisas nessa parábola. Não pense que somente fala a respeito de amar o próximo. Não é tudo, não. Leia com cuidado e encontrará um tesouro. Está pronto? Caiu nas mãos dos salteadores. Todas as vezes que você deixa o lugar de Deus, que hoje é a igreja, amém? E você vai para a cidade da maldição e coloca todos os seus anseios e aspirações no mundo, o que acontece é que você cai entre os salteadores. O diabo é o principal salteador, o grande ladrão. E ele usa a religião cristã. Tenha cuidado, cristianismo não é uma religião. Ele transforma em uma religião para roubar você das alegrias da verdadeira vida cristã. Caiu entre os salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando-o meio morto. De quem ele está falando? É fácil responder, é daquele pobre homem, mas fala de você e de mim. Eu e você, nós estamos meio mortos. Nós falo nós me referindo à humanidade em geral. Os homens do mundo, eles falam, mas estão meio mortos.
Parte deles está desconectada de Deus. Não entendem as coisas de Deus. Estão meio mortos. Seus corações estão bum, 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 bum. Mas eles estão meio mortos. Foram roubados, estão feridos e muitos deles estão cheios de raiva. Outro dia, eu e minha esposa fomos tomar um café e notamos um rapaz em particular. Por anos e anos, nós temos ido nesse lugar e nunca, melhor dizendo, quase nunca o vimos sorrir. Ele sempre está gritando com alguém. Outro dia falamos sobre ele. Quando estávamos bebendo café, ele faz um bom café. E estávamos dizendo, a razão por que ele é assim é porque provavelmente ele foi ferido na sua vida, na sua juventude. E gente ferida fere. Crianças abusadas se tornam abusadores de crianças e de pessoas. É triste, vivemos um mundo ferido. E Deus sabe muito bem disso. Somos meio mortos, roubados e não percebemos isso porque estamos meio mortos. Estamos feridos. Continuando, Jesus continuava falando. E ocasionalmente um certo sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Dois grupos de pessoas. Os sacerdotes são aqueles que servem dentro do templo. Os levitas são aqueles que assistem o sacerdote no seu serviço. Em outras palavras, essas pessoas deveriam conhecer Deus, deveriam estar em contato com Deus, mas se recusaram a ajudar quem precisava, passando de largo. Cuide para não transformar o cristianismo em religião. Passaram de largo. Obviamente se referia ao doutor da lei que fazia a pergunta. Quer saber quem é o próximo que você deve amar? Ouça a história, Jesus disse. Isso é lindo. Mas um samaritano, você precisa saber a respeito dos samaritanos. Os samaritanos eram o que os judeus hoje são para os palestinos. Eles não olham no olho. Vocês entendem? Eles se odeiam. Estou generalizando. Nós amamos a nação de Israel, cremos que ela tem uma parte no plano profético de Deus, mas sem Cristo, eles são cheios de ódio. Eles se odeiam e mesmo na época de Jesus, os fariseus odiavam os samaritanos porque eles afirmavam serem judeus. Eles não eram. Tinham suas próprias escrituras. Tinham os 5 livros de Moisés, o resto era a história deles. Por isso, quando o doutor da lei ouviu Jesus dizer um certo samaritano, ele deve ter reagido, dado um passo atrás. Que ia de viagem, chegou ao pé dele. Chegou ao pé dele, ele não fugiu, ele chegou ao pé dele. Amigo, quem é este bom samaritano? Um bom samaritano. Jesus queria que ele soubesse quem ele é. E quem é? Ele mesmo. Ele veio como um divino estrangeiro. Os religiosos judeus o odiaram. O odiaram porque ele fez Deus tão disponível. Não precisavam ir ao templo. Ele fez Deus tão real. Ele amou as pessoas, amou os pecadores. Eles o odiaram. Não sabiam que estavam rejeitando o Deus manifesto em carne. Ele veio como um estrangeiro. Ele veio como um estrangeiro divino. Para os que têm olhos para ver, ele é o todo desejado. Amém? Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. Se Deus não tivesse vindo para onde estamos, não poderíamos ir para onde ele está. Todo o sistema religioso diz para você, faça isso, faça aquilo, cumpra esses 7 passos, esses 8 passos, e depois você se esforça e tenta se esticar. E se estica todo para tentar chegar ao céu. Como nós, homens mortais, poderíamos alcançar o céu? O céu desceu na pessoa de Jesus, veio para onde estávamos. Chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Quer saber por que ele morreu por você? Ele teve compaixão de você. Você sabe por que ele recebeu todos os seus juízos e penalidades? Ele teve compaixão de você, dos seus filhos, da sua esposa e de você. Continuando, veja isso. Quantas ações foram tomadas pelo homem quase morto? Eu e você.
E veja depois quantas ações foram tomadas pelo Senhor, o bom samaritano. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Quem fez tudo? O Senhor. O Senhor veio para onde ele estava, ele veio para onde estávamos, não fomos nós que fomos, certo? Ele atou nossas feridas, ele colocou óleo e vinho, o Espírito Santo, a alegria do Espírito, e o colocou sobre o seu próprio animal, significa o lugar do conforto, o lugar da posição, tudo isso ele deu para nós. Ele caminhou, nós estávamos montados. Você entende? Trocou de lugar conosco e depois nos trouxe para a estalagem. Isso representa a igreja. E cuidou dele. O samaritano deveria tê-lo levado para Jerusalém, mas Jerusalém o havia rejeitado. Ele o levou para uma estalagem. A estalagem representa a igreja. Amém? E cuidou dele, e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros. Esse dinheiro eram 2 denários, e um denário era uma moeda de prata romana que valia um dia de trabalho. Você lembra de Mateus 20, a parábola do Senhor e da vinha? O trato era pagar 1 denário por um dia de trabalho. Portanto, 1 denário é um dia de trabalho. 2 denários, 2 dias de trabalho. E o Senhor diz para os pastores, os líderes da igreja, aqueles que apacentam, cuidem do rebanho sob o cuidado de vocês. Amém? Vocês têm suprimentos para 2 dias. Dei toda a provisão necessária para 2 dias, 2000 anos. E disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando eu voltar. Amem intensamente o povo. Pastores, líderes, diáconos que estão assistindo, tem provisão suficiente. Jesus usou o exemplo do denário, mesmo finanças, para cuidar do povo de Deus. Mas não esqueça do que ele diz, cuida do rebanho. Cuida. E se gastar mais, não pense que eu não pagarei. Quando ele voltar, ele vai pagar. Posso ter um amém? Veja isso. Continuemos. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual foi o próximo daquele que foi assaltado? Muitas pessoas leem da forma errada esse versículo. O que elas leem? Eles sempre que contam essa história dizem que o bom samaritano é aquele que amou o seu próximo. E uma leitura superficial parece dizer exatamente isso, que ele foi aquele que amou o seu próximo. E alguns se enchem de orgulho e dizem, é assim que devemos ajudar as pessoas, cuidar delas, ajudá-las na crise. Mas, na verdade, ele não perguntou qual desses 3 foi o próximo. Não diz qual desses 3 amou o seu próximo. Não diz isso. Nós achamos que diz isso. Mas, na verdade, diz qual desses 3, pois te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Temos que amar o próximo. Qual dentre esses 3, o sacerdote, o levita e o samaritano? Temos que amar nosso próximo. Qual desses 3 é o próximo? O samaritano. Ame o seu próximo. Nós já lemos muitas vezes, mas não entendemos da forma certa. E o doutor disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois Jesus, vai e faz da mesma maneira. Vai e ama o samaritano. Para quem enxerga, o samaritano é o Senhor. Uau! O tempo corre. Eu só comecei, irmão. Eu tenho muitos versículos para compartilhar, muitas verdades para compartilhar, mas eu tenho que terminar com essa última parte. Eu tinha muito mais para dizer, podia falar com você, por exemplo, a respeito dos 2 dias de Josué, que tinha um acordo com os gibeonitas. Os gibeonitas não eram judeus, eles eram gentios. Isso ilustra que Deus agora está lidando com os gentios. Ele adiou o seu trabalho com Israel porque Israel o rejeitou. Mas ele ainda não terminou sua obra com Israel. Ele está lidando com os gentios por 2 dias, 2000 anos. E então, depois disso, após a grande tribulação, a Bíblia diz que ele vai voltar a lidar com Israel e voltará
voltará para eles. A ordem é Israel, gentios e Israel. Nós estamos ali entre dois períodos quando trata com Israel. Eu gostaria de poder dizer para você como Josué fez um acordo com os gibeonitas, e eles eram gentios. E porque os gibeonitas estavam para ser atacados pelos reis, naquela época, 5 reis fizeram um acordo para pelejar contra os gibeonitas, e eles buscaram ajuda de Josué, e por causa do conceito que Josué tinha, ele teve que ajudar no resgate dos gentios. O nome de Josué, Yeshua, significa Jesus. E a Bíblia narra a história, os 5 reis vieram contra Josué e Israel, e Josué e os seus homens estavam vencendo a batalha, o momento estava propício para Josué, mas o dia estava se passando e o sol estava se pondo, estava chegando a noite, um dia tinha se passado e o sol estava se pondo. E a Bíblia diz que Josué apontou para o sol e disse: Sol, detente em Gibeon. E a luz estava surgindo. E disse: E tu, lua, no vale de Ajalon. E a terra parou. E a Bíblia diz que o dia foi longo. O primeiro dia de batalha chegou ao seu final, chegou à tarde, ele deu ordem para o sol se deter, e se deteve por um dia, 2 dias. E a Bíblia diz que nunca houve um dia como aquele dia. Você sabe o que quis o Espírito Santo dizer quando disse que não existiu um dia como aquele? Nós estamos agora no ano 2000. Estamos vivendo no dia quando Deus está detendo tudo, porque não quer que ninguém se perca. Por isso o sol da graça de Deus está brilhando sobre este mundo que ainda está perdido. Assim como ele fez com Matusalém, ele está assegurando. Não despreze esse fato. Não pense nem por um momento que a Bíblia não é verdadeira porque ele está tardando. E você pensa, quando virá? Quero agora falar sobre Jonas. Jonas é uma figura de Israel. Deus o enviou para pregar aos gentios, aos ninivitas. Ele não queria porque eles eram cruéis. E ele desceu, a Bíblia diz, e foi para Jope. Quando você se afasta de Deus, desobedece a Deus, você sempre vai para baixo, irmão. Você vai para baixo. E ele foi para Jope, que é Jafa de hoje, perto de Tel Aviv, e entrou no navio. Sabe o que aconteceu naquele navio? Uma tempestade apareceu. O oceano sempre representa as nações do mundo na Bíblia. E disseram para ele: como é que você pode estar dormindo? Olha a tempestade, estamos clamando aos nossos deuses. Todos os marinheiros eram gentios. E eles chamam esse judeu, que tipifica a nação de Israel. O que está acontecendo? Ele disse: eu sei por que isso está acontecendo. Tudo isso é por causa de mim. E eles disseram: o quê? E ele disse: podem me lançar no oceano e vocês terão uma bonança. Que sugestão louca. Ele disse: podem me lançar. Eles tentaram encontrar uma outra opção, mas finalmente eles disseram: ó Deus de Jonas, pela primeira vez eles oram para o Deus verdadeiro. A conversão dos gentios aconteceu após Israel rejeitar a Deus. Assim eles pegaram Jonas e lançaram para as nações do mundo, você entende? É por isso que os judeus se espalharam por toda a terra por 2000 anos. Mas Deus os reunirá. Eles foram dispersos e houve bonança, e a Bíblia diz que todos que estavam no navio se tornaram crentes. Mais uma vez, vemos os gentios. Quantos dias ficou dentro do peixe? 3 dias. A Bíblia diz. Mais uma vez vemos o sinal. Então, no final do 3º dia, nós estamos vivendo no alvorecer do 3º dia. Jesus ressuscitou no alvorecer do 3º dia. E vamos ressuscitar dos mortos corporalmente. Interessante, não é? Mas devo continuar. Eu tinha muito mais para falar, muito mais, mas eu tenho que continuar e concluir. Eu gosto disso. Eu gosto muito de pregar o Evangelho. Você não escuta, mas eu gosto de pregar. Vamos lá, João capítulo 4. É o último, João capítulo 4. João 4:3, deixou a Galileia e outra vez foi para a Galileia. Você precisa entender por que eu comecei no versículo 3, porque não temos tempo para expandir. A primeira parte do texto fala da rejeição dos judeus. Conspiravam contra ele, diz no capítulo anterior, quando esse texto acontece, eles haviam rejeitado Jesus. E a Bíblia diz que Jesus os deixou, ele saiu da Judéia, o lugar dos fariseus e dos religiosos e dos judeus. Ele deixou a Judéia e partiu para a Galileia. A Galileia também é uma área de Israel, mas eles são menos religiosos do que os da Judéia.
Ele estava caminhando para a Galileia. Aqueles que já foram a Israel, de acordo com o mapa, como meu filho mostrou, você sobe, passa por Jerusalém e chega lá em cima na Galileia. A forma usual de ir é como está aqui no mapa. Você vê a Galileia lá em cima e você vê no meio Samaria, você vê Jerusalém abaixo. O caminho é subir em linha reta, passando por Samaria. Voltemos ao texto. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Profeticamente falando, ele deixou Israel, com o propósito de voltar quando o coração deles fossem humildes, como o coração dos habitantes da Galileia. Mas diz, e era-lhe necessário passar por Samaria. Veja, uma outra versão diz, tinha que atravessar Samaria. Ele precisava passar por lá. Saiba que existia uma razão porque ele precisava passar por Samaria. Porque a rota habitual dos judeus daquela época, voltemos ao mapa, no lugar da rota direta, sabe o que faziam? Porque odiavam os samaritanos, como falamos antes. Eles evitavam os samaritanos, eles cruzavam para o oriente do Rio Jordão e acompanhavam o curso do Rio Jordão e retornavam, cruzando de volta pelo Rio Jordão para a Galileia. Era um caminho bem mais longo. E os judeus usavam esse caminho para não passar próximo aos samaritanos. Importava a Jesus passar por Samaria. E por quê? Por uma pecadora que precisava ser salva. Por isso ele passou por lá. E ela não era judia, ela era gentia. Você entende? Ele deixou Israel para nos salvar e depois foi para a Galileia, voltando para o Israel humilde quando voltar. Um Israel humilhado. A Judéia é um Israel orgulhoso, cheio de justiça própria. Nós temos as Escrituras, nós sabemos melhor do que todos, mas na Galileia os judeus são mais humildes. A palavra diz que todo vale será exaltado e toda montanha será humilhada. Ficarão iguais em Cristo Jesus. Eu vou concluir agora com essa história. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, à tarde. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Você conhece a história muito bem. Essa mulher havia tido 5 maridos. E aquele com quem vivia não era seu marido, ela vivia em adultério. Jesus precisar ir a Samaria por causa dessa mulher mostra seu coração de amor. Aqui estamos em João capítulo 4. Em João capítulo 3, eu compartilhei como o Senhor mostrou para mim a diferença entre João 3 e João 4. Em João 3 nós temos Nicodemos vindo a Jesus à noite. À noite. No caso aqui, é à tarde. Ele procurou Jesus. Aqui, Jesus procura a mulher. Quando se refere a pessoas religiosas, orgulhosas, amém? Ele permitiu que viessem, mas para a mulher, ele foi. O religioso veio à noite para que os seus colegas não vissem. Jesus foi buscá-la no meio do dia, à tarde. Por isso a hora foi registrada. Jesus disse, mulher, ele estava sentado no poço. E a Bíblia diz que ele veio de uma longa jornada para encontrá-la meia morta. Para onde nós estamos, meio mortos. E ele disse, dá-me de beber. Ele não disse, mulher, você teve 5 maridos, vamos resolver essa questão agora. Você vive em adultério. Eu sei disso, eu sei. Ele foi extremamente gentil para com ela. Você teve 5 maridos, mas antes disse, dá-me água para beber. E ela disse, como sendo judeu você me pede? E ela ficou surpresa com isso. Você judeu está falando com uma samaritana? E Jesus disse, se você conhecesse o dom de Deus, você me pediria, no lugar de eu pedir a você, você enxergaria a sua pobreza e as riquezas que eu tenho para você. Você extrairia da minha plenitude ao invés de me dar.
Eu gosto como ele disse, se você conhecesse o dom de Deus. Como disse, eu estive com alguns dos nossos pastores no início desse ano, quando preguei em Israel. Tivemos a oportunidade de ir a Samaria e dessa vez encontramos o sumo sacerdote, ou o escolhido para ser o sumo sacerdote, e ele nos trouxe para o seu museu e nos mostrou uma parede com uma longa lista de nomes nos seus registros antigos. Ele disse, desde o Antigo Testamento, nós temos todos os nomes dos sacerdotes. Esses sacerdotes não eram os de Israel, mas estávamos ali tentando receber o máximo. E ele mostrou todo o grande número de sacerdotes. Eu fiz uma pergunta. Posso ter o nome do sacerdote quando Yeshua estava aqui? Durante o tempo de Yeshua, 2000 anos atrás, o sacerdote era o 49º sacerdote dos samaritanos. E eu disse, qual o seu nome? E ele disse, o seu nome era, creio que nunca ninguém havia perguntado. Ele olhou e disse, o seu nome era Jonathan, que quer dizer Jonatas. E Jonatas significa o dom de Deus. Aquela mulher devia estar acostumada a ir ao seu sacerdote para conselhos. E ninguém a ajudava porque vivia em adultério. Jesus disse para ela, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o verdadeiro Jonathan, se conhecesse o verdadeiro Jonatas, você me pediria, e eu lhe daria uma fonte que jorra para a vida eterna. Ele foi muito gentil com ela. E finalmente, vamos resumir por causa do tempo, ele disse para ela, você teve 5 maridos. E aquele com quem você vive não é seu marido, ela ficou envergonhada. Mas Jesus a ajudou, note bem, você nunca sabe que é amado, até que você saiba que a pessoa que ama você conhece todo o seu bem e o seu mal e ainda assim ama você. Aí é amado e se sente amado. Mas se você finge e esconde aquela parte da sua vida da pessoa que ama você, você não sabe que ela ama você e você nunca se sentirá amado. O Senhor queria que ela soubesse que Ele o amava sabendo da sua vida. Eu amo a forma como o Espírito Santo me revelou um dia. A princípio ela disse, como o Senhor sendo judeu, ela o viu como um judeu. Ela passou uma hora com Jesus e de judeu, ela disse para ele, Senhor, me dá dessa água, Senhor. E finalmente ela disse, eu sei que quando o Messias vier, me dirá todas as coisas. Jesus disse para ela, esse Messias sou eu. Ele agora é o Messias. Uau! Veja que para o religioso Nicodemos, que veio a Jesus pela noite no capítulo anterior, Jesus nunca disse para ele que ele era o Messias. Mas para essa mulher, uma pecadora, Nicodemos também era um pecador, mas se achava um pecador especial. Se disser que enxerga, permanece cego. Se reconhece que é cego, ele cura suas vistas. Ela ficou tão feliz, deixou seu cântaro, porque agora ela tinha um poço. Ela correu para a cidade de Samaria. Haviam muitas cidades de Samaria. Ela correu e disse para todos, vejam esse homem que disse tudo sobre a minha vida. Não será ele o Messias? Ela o chamou de Cristo. Ela não tinha mais medo. Ela veio à tarde para evitar as mulheres. Agora ela vai para a cidade e proclama como uma evangelista. Ela se tornou uma evangelista imediatamente. Não cursou o seminário, nem instituto bíblico. Ela se tornou uma evangelista porque encontrou Jesus. Falou para toda a cidade. Veja isso. Versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou e disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles e ficou ali 2 dias. A história começa com a Judéia o rejeitando. Israel o rejeitou. Ele gasta tempo com os gentios. Samaritanos, não judeus. Por quanto tempo? 2 dias. Ele esqueceu Israel? Não. Nesse meio tempo fomos salvos. Não esqueça, ele é o Messias de Israel. Graças a Deus, os gentios não foram esquecidos. Depois de 2 dias, veja isso. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, não dependiam mais da revelação indireta daquela mulher. Verso 42,
E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. E 2 dias depois, partiu dali, depois de 2 dias, e foi para a Galileia. O que isso quer dizer? Que depois de 2000 anos, ele vai focalizar outra vez em Israel. Um Israel agora humilhado e humilde. Não vou contar a história por causa do tempo, preciso terminar. No final desse capítulo, a Bíblia diz que havia ali um homem nobre. Jesus foi para uma parte da Galileia que era Caná, onde fez seu primeiro milagre de transformar água em vinho. E lá, um nobre, um homem importante, veio a ele e pediu a Jesus: por favor, venha à minha cidade de Cafarnaum. Meu filho está muito enfermo, morrendo. E o Senhor disse para ele: vai, o seu filho está vivo. E a Bíblia diz que o homem creu na palavra de Jesus e ele ficou uma noite mais em Caná. Como resultado do que Jesus havia dito, ele ficou uma noite lá. Ele não correu para ver onde estava o seu filho porque creu no Senhor. Naqueles dias eles não tinham telefone celular, por isso ele creu na sua palavra. No outro dia, ele caminhou 16 milhas, que era o caminho de Caná até Cafarnaum, e ele foi. Chegando em casa, os servos vieram a ele e disseram: seu filho está bem. E a Bíblia diz que ele perguntou ao servo: quando ele ficou bem? Eles disseram: 1h da tarde. Na 7ª hora, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma hora, em que Jesus lhe disse, e ele creu. Por que estou dizendo isso? Porque a história termina assim. Vamos ler? Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Próximo. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, mesmo em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Veja, igreja, o primeiro milagre neste mesmo lugar, Caná, foi transformar água em vinho, para mostrar que ele é o Senhor do tempo. Nessa história, também em Caná, o segundo sinal é que ele curou alguém que estava a 16 milhas de distância. O que isso significa? Que ele é o Senhor do tempo e o Senhor do espaço. Aqueles que são cientistas conhecem o espaço e o tempo contínuo. Ele é o Senhor do tempo, ele é o Senhor do espaço. Saiba que você não precisa dizer: Senhor, estou tão doente, vem e me toca. Ele é o Senhor do espaço. Se você crer na palavra que está sendo pregada agora, você pode receber. E a palavra, o ministério hoje é a palavra. O ministério do tempo do fim é a palavra. Amém? Mas por que esse sinal? Porque ele está nos dizendo que esse sinal é o segundo milagre que Jesus fez quando ia da Judeia para a Galileia. Aqui está um sinal. E o sinal é este. Foram os líderes religiosos que rejeitaram o Senhor e levaram toda a nação a rejeitá-lo. Quando ele voltar, depois de 2000 anos, serão os líderes religiosos que esse homem nobre simboliza. Eles levarão a nação inteira a aceitar Jesus Cristo. Será a liderança. Você sabia que existem líderes religiosos em Israel que estão se reunindo em segredo, crendo que Jesus Cristo é o Messias? Muitos deles, quando passamos por eles, não percebemos. Têm seus cachos, seus chapéus negros, têm suas vestes racídicas, mas no interior dizem: Yeshua é o Messias. Recentemente, Israel, um dos mais destacados rabinos, que viveu mais de 100 anos, faleceu e deixou uma nota escrita, guardada, que deveria ser lida 1 ano depois da sua morte, que dizia que o Messias apareceu para ele num sonho e deu a ele o seu nome. E dizia para o seu filho e para o seu povo: ele era um rabino muito destacado na sua denominação, um grande segmento. Ele faleceu e 1 ano depois do seu falecimento, eles abriram aquela nota, seguindo suas instruções, abriram a carta e o nome do Messias que apareceu para ele era Yeshua. O Senhor está visitando
Estamos no fim dos tempos, igreja. Somos o povo dos 2 dias. Nós somos essa geração. Oro para que tenha recebido a mensagem. Dê a Deus a glória e todo o louvor. Aleluia. E agora, amigo, quero lhe fazer uma pergunta. Se Jesus voltar hoje ou este ano, você pode afirmar que está pronto, preparado para encontrar o Senhor nos ares? Sabe que seus pecados estão perdoados pelo que Cristo fez na cruz por nós? Não seja somente quem professa, mas quem possui a vida eterna. Não diga, os meus pais são crentes, portanto eu sou salvo. Não, meu amigo, Deus não tem netos. Já colocou sua confiança em Cristo que ama você? Como aquela mulher no poço, ele percorreu um longo caminho para encontrar você. Como um homem que foi assaltado e ficou quase morto, ele veio para onde você está. Amigo, ele procura você agora. Você vai dizer sim? Vai recebê-lo em seu coração? Jamais esqueça que um dia ele virá reger como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas agora, ele espera para ser convidado por indivíduos. Se esse é você onde você estiver agora, faça essa oração comigo. Com a cabeça baixa, diga: Pai Celestial, eu agradeço que sua palavra declara que Cristo morreu por meus pecados. Eu sou um pecador. Portanto, qualifico para receber os benefícios da morte de Cristo. Eu creio que o Senhor Jesus Cristo levou os meus pecados no seu próprio corpo e recebeu toda a ira e cumpriu a justiça para todo sempre. Hoje, não existe mais qualquer condenação para mim, que estou em Cristo Jesus. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador, para todo sempre. Todos os meus pecados são perdoados. O favor de Deus está sobre mim. Deus nunca me lançará fora. Eu sou seu filho para sempre. Pai Celestial, mostra as dádivas que o Senhor tem dado para que eu use para servir e viver com um objetivo para a sua glória, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. E todo o povo diga: amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vocês foram abençoados, irmãos. Fiquem de pé. Amém. Não esqueça, a coisa mais importante quando você vem à igreja é receber mais e mais do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Levante sua mão nesse lugar. Não tenha a vida como certa. Não pense que só porque você é saudável hoje, você fez seus exames de rotina e o médico diz que você está bem. Não pense que isso é algo certo, que isso assegura o seu futuro. Tudo que é fundamentado no homem pode desmoronar e cair. Mas o que está fundamentado em Cristo não pode cair, não pode desmoronar. Eu quero fazer uma oração de bênção. E lembre-se que um toque de Deus vai garantir para você o que o esforço do homem não vai conseguir por 100 anos. Amém? Mas não veja o pastor Prince orando e abençoando você. Veja o Senhor Jesus, o sumo sacerdote, à destra de Deus Pai, que tem suas mãos estendidas para abençoar. O Rei dos Reis. O seu Rei. O Senhor abençoe você. O Senhor guarde você. Com todas as bênçãos de Deuteronômio 28. Com as bênçãos de Abraão. As bênçãos de Efésios 1. O Senhor abençoe você e sua família. O Senhor, Ele mesmo, guarde você e os seus amados durante essa semana dos perigos, males e acidentes, das doenças contagiosas e enfermidades, de todo perigo e dia mau. Que o Senhor guarde você e seus amados do homem mau e de todos os poderes do inimigo. O Senhor faça a sua face brilhar sobre você, seja favorável para com você, na medida que espera por seu Filho dos céus. O Senhor levante a sua face sobre todos vocês e conceda a vocês a sua shalom, saúde, plenitude e paz. Em nome de Jesus.
Amém. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.